Mas vamos agora falar sobre educação financeira para as crianças. Como falar sobre esse assunto para as crianças? Será que idade a gente pode começar a ensinar às crianças como poupar, por exemplo, né? Como guardar aquela mesada para, de repente, comprar um brinquedinho melhor que aquela criança quer, ou como na infância mesmo, começar a fazer com que a criança pense lá na frente, no que ela quer para o futuro, né? Mas quando ela for jovem, quando ela for adulta. Vamos falar sobre isso com a Adriana Nóbrega, a Adriana que é consultora financeira, adoro o Instagram da Adriana, que ela traz várias dicas muito bacanas, e ela vai conversar com a gente mais uma vez hoje. Adriana, obrigada, bem-vinda, bom dia. Bom dia, e como é que vocês estão? Essa Tudo segunda-feira bem. recheada de informações, né? Um montão de coisa hoje, né? Segunda-feira já começando com a semana bombando, Adriana. Eu Bombando. começo já te perguntando, educação financeira é coisa de criança? É sim, é sim. Inclusive, quando a gente observa que a nossa geração não existia isso, não sei se você É recorda, mas verdade. na nossa geração e para trás era o seguinte: assunto de dinheiro não é conversa para criança. É Então, a gente verdade, já bem assim tinha mesmo. isso, né? E o bom é que esse cenário está mudando. Então, nós estamos tendo mais consciência de que precisamos começar a educar as nossas crianças desde cedo. Acho que a Pois ideia é é. essa, né? E muita gente se pergunta, mas que idade seria ideal? Qual é o Boa melhor momento pergunta. para começar a ver essa questão dessa educação para crianças? A gente sabe que criança normalmente começa a partir dos 5 anos. Ela já começa a contar, já tem um pouco, já começa a pedir as coisas. Então, assim, tem mais aquela familiaridade com isso. Então, por que não, a partir dos 5 anos, você começa a introduzir de forma simples essa orientação dentro de casa? Então, Uma criança que começa com essa educação desde cedo, ela pode ser um adulto, por exemplo, sem dívidas, Adriana? provavelmente sim. É possível que ele Ai, já olha, nasça estruturado, né? Porque ele já vai ter aquela consciência de administrar o seu dinheiro. Então, ele tendo aquela orientação, a administração do seu dinheiro de forma equilibrada, ele deve sim se tornar um adulto mais responsável pela sua condição financeira e aí seguir, né, de forma mais equilibrada ao longo da vida. Essa é a ideia. É por isso que a gente fala muito de por que não começar desde cedo? Porque a gente não teve essa orientação. é Provavelmente nosso verdade, conceito era assim, a gente não podia nem ouvir falar de dinheiro. Era restrito aos pais, né, essa é comunicação. verdade. E hoje a É gente quando chega o observa, dinheiro, a criança ou o jovem, né, ou o futuro adulto não sabe bem o que fazer com isso, né? Por onde exato, começar, então? Como é que a gente começa a falar sobre isso com as nossas crianças? Meu filho tem 9 anos, vai fazer 10 semana que vem, inclusive. Como é que a já gente pode começa a começar a falar conversar com ele. sobre isso? Eu acho que tem dois caminhos aí, como forma de educar as crianças. Uma realmente seria na educação vindo de casa, embora que a gente pergunte, e os pais estão preparados para educar seus filhos? Né? Boa Então, assim, pergunta. a ideia é que a educação comece dentro de casa de forma a orientá-lo até mesmo ao supermercado. Então, se convidá-los a, por exemplo, a chegar a fazer uma lista do que precisa para ir ao supermercado, ele já vai começar a ter a ideia de que vai comprar o que é necessário e não o que é o consumo que ele quer. Então, você apresentar a ele o que, é que precisa comprar, do que está faltando dentro de casa para você ir para o supermercado, e lá no supermercado você já começar a introduzir a questão do preço. Olha, esse preço aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Por quê? Porque a ideia para uma criança, quando escuta do pai, eu quero, e o pai diz, isso é caro ou isso é barato, para ele é ou o pai tem dinheiro ou o pai não tem dinheiro. Né? E às vezes não é bem por aí. Então, comece indo para o supermercado. Quando for para um shopping, por exemplo, já oriente, realmente dizendo assim, estou indo para o shopping para comprar isso para você. Por exemplo, vai comprar uma roupa para o filho. Eu estou indo Uhum. para comprar a roupa, eu vou depois, nós vamos lanchar, né, que é o trivial, ou vamos para o cinema, do cinema vamos lanchar, e não apenas chegar lá e ele vai querer ver brinquedo, ele vai comprar a camisa, ele vai querer comprar a calça, vai querer comprar o sapato. Então, sair de casa já orientando o que é que vocês vão fazer. Uhum. Isso já É até marca um que você... planejamento, né, desse passeio aí, Exatamente. digamos assim.
até para quando chegar em um determinado local, seja shopping ou qualquer outro estabelecimento, a criança às vezes não dá aqueles escândalos, né, querendo tudo que vê. Então, é uma forma de você já chamar para uma orientação. E aí você já começa a introduzir também questão de viagens em família. Então, se for fazer uma viagem em família, convide para participar, apresente a ele as despesas, né, de forma realmente de valor, e dizendo assim, isso veio através de um trabalho de mamãe e de papai, nós tivemos que trabalhar para conseguir esse dinheiro, e também apresentar as formas de dinheiro para ele. Porque muitas vezes as crianças eles só pensam assim, em papel, existe a moeda, e para ele, cartão de crédito, você pode comprar tudo. Pode tudo, né? Exato. Aí volta para a história do cartão de crédito, daquela conversa que a gente teve lá atrás. Então, assim, até mesmo a criança saber quais são as formas de dinheiro que mamãe e papai têm. Né? Então, assim, aos poucos introduzindo isso dentro de casa, claro que de forma muito leve, né, muito tranquila. Eu, particularmente, vi há um bom tempo atrás, eu nem tinha filha, eu tenho uma filha hoje de 5 meses, né, e aí eu nem pensava, quando eu li isso, acho que faz uns 6 anos, isso, e um pai criou a regra da mesada. Olha. Inclusive, também, a mesada é uma forma de você começar a educar. Existe até uns especialistas que falam que, de vez de ser mesada, seria semanada. Porque o dinheiro na semana para a criança, ela consegue administrar melhor. Então, é uma mais perto da realidade dela, né? Mais perto da realidade. Então, assim, esse pai criou a regra da mesada. Como é que funciona isso? Ele criou, vocês lembram como se fosse aquelas tabelinhas de bares, aquelas comandas de bares que botam assim os itens e os garçons vai lá marcando, se você pegou marcar 1, 2, naquelas listagens de papel. E eu achei super interessante porque ele criou as malcriações ou os mau comportamentos dos filhos, colocou lá o valor da mesada, colocou as listagens e ele deu valores, ele valorou cada item daquele. Eu achei fantástico. Por exemplo, foi de valor de R$1, 75 centavos, 50 centavos, 25 centavos, para descontar da mesada do mês seguinte. Isto era, se ele não queria ir para a escola, aí tinha seus pesos, né? Eu achei interessante demais, porque assim, se ele não queria ir para a escola, ou chegava atrasado da escola, descontava R$1. Se ele pulava em cima do sofá, se eu não me engano, era 25 centavos. Se ele não queria ir para a aula de inglês, era R$1. Se ele tirava nota baixa, parece que a nota baixa era o peso maior, era R$2. Mas era de 2, que era o peso maior, 75 centavos, 50 centavos, 25 centavos. Eu achei interessantíssimo isso. Por quê? Muito. Porque, assim, hoje, para a gente, na fase adulta, a criança já começa a entender quais são as regras. E a gente, como adultos, nós também vivemos em regras. Nós somos punidos. Vamos pegar o exemplo do pai que botou o seguinte, se você chegar atrasado e não for para a aula, você é descontado R$1. Se nós chegarmos numa empresa, nós temos regra para horário a cumprir, a gente sabe que se a gente não chegar no horário, ou se a gente faltar no trabalho e nós não tivermos justificativas, não é descontado o nosso salário? Vai ser descontado. E a criança pode começar a entender isso, né? Exatamente. Então, a gente não pode compensar isso lá na frente. A gente também, quando infringe alguma regra, multa de trânsito, a gente também não precisa ser cobrado, a gente não precisa pagar. E dói no bolso, né? Dói no bolso. Você começou bem aí falando agora do desembargador. Ele tem uma regra a cumprir, usar máscara. Isso, qual é a punição dele? Então, assim, para uma criança, ela está associada ali com a forma do dinheiro. É o primeiro contato dele, diz o seguinte, olha, você infringiu uma regra sua, aqui no ambiente familiar, então vamos descontar 25 centavos, 50 centavos. É aquilo que a gente preza quando adulto, fala muito. Quando dói no bolso, a gente para pensar um pouco, né? E aí, isso seria... E o contrário também vale nessa educação, né? Os bônus que a criança ganhar, se quiser, isso também vale você colocar isso, Dar umas premiações para ele como forma de incentivo. Isso não seria uma regra, porque às vezes a criança vai estar fazendo mais como forma de querer ganhar aquilo. Mas sim trazer para talvez uma consciência um pouco mais branda, para ir se acostumando a lidar.
E também uma forma de educá-los é criar o porquinho. Então, sim. Bom e velho porquinho, né? Porquinho. A minha filha, ela já tem um porquinho. Tá aqui. Boa! Até aqui, a gente tá aqui. Tá gordinho esse porquinho. Ela ainda não pratica, porque ela é muito novinha, mas os pais, os tios, os avós, quando vem aqui, a gente já incentiva a botar o porquinho. Então, e uma outra forma também de você começar a orientar o filho é, se ele quiser um brinquedo, algum eletrônico mais potente ou algo melhor que ele queira, por que não incentivá-lo a ele comprar? Então, daquela mesada guardando, que né? semanada que ele ganha, ele reserva um valor para aquele item que ele quer comprar. O porquinho é outra história. Ele faz o porquinho, ele também separa o porquinho para manter lá o porquinho dele como reserva. E o outro é pegar uma reserva para comprar aquilo que ele quer. Então, isso vai com que ele, né, vá se familiarizando com o tema dinheiro. Né? Quais são suas formas de lidar com o dinheiro? E aí, claro, olhando para uma educação dentro de casa, aí eu digo como jamais os pais devem passar para os filhos os seus problemas financeiros. Sim. Os problemas financeiros, né, dentro de casa, isso não deve ser transpassado para os filhos, porque realmente ele não está na idade para isso. Então, é um assim, peso muito grande, né? A partir dos 5 anos, você começa já a fazer uma orientação de forma leve, até dizem que a partir dos 12 anos, realmente, assim, e antes, né? Mas assim, as crianças já começam a ter aquela familiaridade melhor a lidar, a querer. Então, ele já vai saber o que pedir, e se pedir, ele sabe que ele pode mesmo pagar com o seu dinheiro. Então, isso vai de forma, não a educação, quando a gente olha para casa. E aí a gente aproveita agora o momento da pandemia, e na verdade não é só na pandemia, por que não isso ser um instrumento de educação nas escolas? A gente tinha até ventilado isso lá na nossa última papo, e aí eu fiz até umas pesquisas. Existe um projeto de lei, que foi agora em 2017, para alterar a lei 9.394, que é de 96, para incluir a disciplina Educação Financeira nas escolas, para ensino fundamental e médio. Isso é muito importante. Exatamente. Mas assim, aí teria que ser dado por um profissional de contabilidade e que tivesse um CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade ativo. É super importante esse tema, é muito importante realmente essa lei sair do papel, mas antes que a lei saia do papel, eu acho que nada impede agora as escolas estarem fomentando um pouco essa educação financeira de forma online até. Então, assim, nada... Porque a escola já pensa de cara que é o seguinte, vai ter um custo a mais, né? Nós vamos aumentar o custo para a escola, vamos repassar isso para os pais, e às vezes nem é tão assim. Então, se você pensar em criar um ambiente na escola, e pode chamar um profissional da área, e fazer a cada 15 dias, por exemplo, ou a cada 2 vezes ao mês, 15 dias, você fazer um bate-papo com um especialista na área de forma online. Então, aproveitando esse momento de pandemia e pós-pandemia, por que não introduzir essa educação financeira? Porque a gente observa que com a pandemia, os filhos estão dentro de casa com os pais. Escuta muito meus pais falando, eu tenho que reduzir, eu tenho que economizar, eu perdi meu emprego. A realidade, né? É a realidade. Então, eles estão ali em contato com as finanças, de forma que os pais estão passando para ele. E quando você observa de introduzir isso no universo escolar, né, você vai ver que todo mundo ganha, porque ele começa desde cedo a ter esse contato com o dinheiro. Os professores vão se incomodar, porque vão querer procurar mais saber sobre esse tema. Então, eles vão também buscar se aprofundar nisso. Sim. E observe que quando a criança ela tem essa orientação escolar, ela também repassa para os pais. Muitas crianças, quando chegam em casa, acaba passa essa ensinando comunicação para os pais também, né? Isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Aí é onde a gente vê que é um ciclo de comunicação, que eu digo que é o ciclo do bem. Todo mundo ganha, porque a gente vai se passa e até a criança educando seus pais. É verdade. A gente não pode deixar de pontuar um fator muito importante, que é o seguinte: não adianta a criança ter uma educação financeira exemplar se os pais também não colaborar com isso.
Verdade. Para que não seja aquele pai mão aberta, não seja aquele pai consumista, não seja aquele pai que a criança vai pedir um brinquedo, vai pedir algo, ele vai dizer, não vou dar, mas aquele pai chega com a sacola cheia de roupa, cheia de presente, cheia de coisa, vai para o shopping comprar muito. Talvez em momentos inoportunos, né? Exatamente. Então, isso é uma forma que a gente tem dois caminhos a trilhar, um dentro de casa, que é possível, né, dessa forma que a gente, né, que eu estou aqui pontuando, de você ir introduzindo essa educação financeira nas simples coisas do supermercado, no shopping, a cultura do porquinho, a cultura de reservar, a mesada, de você dizer quais são as regras que ele tem que seguir para realmente manter aquela mesada integral, né, ou a semanada. E a escola, né? Porque existem algumas escolas, né, mais para frente, digamos, que ela já introduziu a educação financeira. Mas não foi de forma nas disciplinas sistemática. existentes, né? Nas disciplinas existentes isso já é possível, né? Mas aí não é uma forma sistemática. Precisa ser colocado de forma mais sistêmica para que os alunos realmente tenham aquela orientação contínua, digamos assim. Agora, nada com muita leveza, nada que assim, eu particularmente, eu não indicaria fazer provas, fazer algo relevante. É a prova, porque esse conceito de prova, de quando lida com números, já está na matemática. Entendeu? Então, assim, por que não fazer de forma sutil? De fazer gincanas. E a gente observa que nas escolas, os próprios alunos, eles já praticam a educação financeira, já tem um contato com o dinheiro, geralmente no último ano. Porque quando chega perto do último ano, as turmas, os alunos se reúnem para fazer um trabalho, a formatura, de juntar dinheiro para a formatura, para fazer uma viagem no final do ano. É verdade. Então, os alunos se reúnem e eles se mobilizam para fazer rifa, gincana, brindes entre eles, venda para a família, para os amigos. Então, assim, os alunos, eles têm esse cuidado. Eles têm a preocupação de saber quanto eles precisam arrecadar, qual é o objetivo deles, que o objetivo deles é a viagem. Então, assim, é a formatura. Então, assim, você vê que eles têm eles internalizam, né? Sendo que em determinado tempo. Eles só começam a pensar nisso no último ano ou um ano antes. Podia ser mais cedo, né? Exato, por que não antes? É verdade. E aí vai se, aos poucos, né, fomentando, crescendo, porque a nossa geração não teve isso. Não teve. E está precisando mais do que nunca, né? Especialmente nos momentos de crise. Adriana, muito obrigada. Suas dicas são sempre muito valiosas. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu vejo que você sempre faz vídeos, posta vídeos, faz lives lá no Instagram. Então, essas dicas também estão disponíveis lá no seu Instagram, né, Adriana? Tá, estão disponíveis sim. A gente sempre faz essas orientações e compartilha com todos, né? Porque nossa ideia realmente é compartilhar essas orientações. É Nóbrega Consultoria, não é isso? Nóbrega Consultoria. O endereço do Instagram? Pronto, isso. Então, gente, segue todo mundo lá. Estamos à disposição. Que maravilha. Obrigada, Adriana. Bom dia para você. Boa semana. Tudo de bom. Para você também. Obrigada, gente. Bom dia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.